Vai deixar igual o podcast. Beleza. Ai, ai. Vou, vou resolver um exemplo aqui como modelo, né? Para dar uma força aí para vocês resolverem. O exercício, ele é esse aqui. Ele é um exercício de grau 2. Tem uma rótula ali à esquerda e uma carga concentrada no pilar do meio, no pilar da direita, com cargas distribuídas na viga de 2 km por metro e uma carga distribuída no pilar da esquerda de 3 km por metro. Ela é razoavelmente uma estrutura assim, até simples, em função da complexidade que pode ser quando a gente utiliza outras cargas, outros tipos de cargas, combinações de cargas. Então, por isso que a gente precisa nivelar isso aqui para a gente conseguir seguir aí o caminho, né? Então, o exercício já está lá no AVA e também eu coloquei aqui no Moodle para vocês. E eu vou jogar aqui agora o exemplo. Eu criei muito semelhante, muito mesmo. Inclusive, algumas cargas se repetem. Para vocês terem uma referência aí do exercício, né? Da resolução. Deixa eu jogar ele aqui. Um pouquinho o zoom. Então, é realmente muito semelhante. Tem rótula também, tem carga concentrada, tem carga distribuída. Então, são várias e várias as semelhanças. Eu vou adotar aqui os mesmos dados, então o E é 25 MPa e o C são 20 por 40 do mesmo jeito, tá? Então, é realmente muito igual. Tá? E eu vou colocar aqui do lado, um passo a passo. Então, eu vou digitar aqui um passo a passo que vocês devem fazer para todo tipo de estrutura nesse sentido. Ó. Então, para reforçar, a gente já tinha visto isso. Deixa eu colocar isso aqui um pouco maior. Pelo menos uma fonte 28. Então, o primeiro passo é a classificação. Vou tentar resumir em palavras-chave aqui. O primeiro passo é a classificação. O segundo passo, né? o segundo passo, então, é a definição da estrutura isostática. Né? Qual será a estrutura que você utilizará como modelo, como base, para que consiga, então, desenvolver os diagramas do caso 0, caso 1 e caso 2. Depois, diretamente o caso 0, o caso 1 e, nesse caso aqui, o caso 2, já que ela é uma estrutura grau de elasticidade, né? 2. E depois que eu faço esses casos, eu faço a combinação dos casos, eu resolvo e né, elaboro e resolvo o sistema linear. Aqui eu vou descobrir o meu x1 e o meu x2. Vou colocar assim. E aí depois, então, eu substituo, né, pelo cálculo dos esforços finais. Então, o cálculo dos esforços finais é a substituição dos valores das reações de apoio e dos valores dos momentos que vocês calcularam para a estrutura. Então, cálculo dos esforços finais. Aí eu venho no nono passo, então, tem DEC e DMF. Se a gente pudesse separar isso aí em passo a passo, seriam, então, esses 9 passos. Vou jogar aqui para vocês no grupo também, ó. Vocês têm um grupo, né? Deixa eu pegar isso aqui e eu já vou lançando aí no grupo enquanto eu falo. Eu acredito que poderá ajudá-los, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui assim. Jogando aí no grupo para vocês, beleza? Joguei. Depois, então, a gente tem esse passo a passo. Eu vou cortar isso de novo. Parece que perdeu um pedaço ali, né? Deixa eu pegar ela aqui de novo. Porque eu perdi um pedaço dela. Então, deixa eu pegar aqui novamente um print. Aí, deixa eu substituir isso aqui. Beleza. Então, primeiramente eu faço a primeira etapa, que é a classificação. A classificação, vou jogar aqui. Na classificação, então, o que eu tenho? Eu tenho que essa minha estrutura, ela possui 3 chapas.
Então, eu vou lançar isso, essa ideia aqui, deixa eu escrever isso. Essa minha estrutura aí, ela tem essa chapa da esquerda da rótula, a chapa abaixo da rótula e a chapa direita. Então, eu posso falar aqui que o meu C ele é igual a 3. Deixa eu só configurar essa mesa digitalizadora aqui. Toda vez ela fica configurada para as duas telas, né? Aí a minha letra fica mais feia do que o normal, aí não pode. Vou pegar ela aqui. Beleza, acho que agora vai. Não foi. Agora foi. Então, na classificação eu tenho C igual a 3. Eu tenho que lembrar de colocar o N sempre, né? Mesmo que ele não exista, né? Igual nesse caso aqui, é importante trazê-lo sempre, colocá-lo, porque pode ser que vocês tenham uma estrutura que seja uma estrutura entreliça e eu teria um nó, então é sempre importante trazer aí a ideia dos nós. Eu tenho o BR, que são as barras reais, que também é zero, e eu tenho o BV. O BV, só lembrando, ele se divide em duas análises, a análise dos apoios, dos vínculos dos apoios. Nesse caso aqui eu tenho BV igual a 3, eu vou até destacar aqui, só para reforçar, né? Então eu tenho aqui um BV igual a 3, aqui eu tenho um BV igual a 2, e aqui eu tenho um BV igual a 2 também. Na rótula, eu tenho sempre que aplicar aquela fórmula do cálculo do BV para a rótula, para cada uma das rótulas que aparecerem. Né? Então, eu tenho aquela formulazinha assim, 2 vezes C menos 1. C é o número de chapas que chegam naquela rótula. Então, eu tenho 2 vezes 3, porque são as 3 chapas que chegam naquela rótula. Então, eu tenho que esse BV aqui é 2 vezes 2, BV igual a 4. Certo? Quando eu vou calcular o BV, então, eu tenho que somar todos esses. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 4, 11. Então, eu tenho esse BV aqui igual a 11. Na classificação, eu calculo L, que é 2N mais 3C, que é o grau de liberdade, né? Vamos dizer assim. Então, fica 2 vezes 0 mais 3 vezes 3. Isso aqui dá 9. E no Bzão, que é o número de vínculos totais, eu tenho BR mais BV, e aí fica Bzão igual a 0 mais 11. Então significa que aqui o meu Bzão é 11, o que significa que o meu H, que é o grau de hiperelasticidade, sempre B menos L, é igual a 2. 11 menos 9, portanto, 2. Deixa eu só subir isso aqui um pouquinho, a gente tem um alinhamento aqui. Então, beleza, fiz o primeiro passo, que é a classificação. Eu descobri que a minha estrutura ela possui um grau de hiperelasticidade igual a 2. A partir do momento em que eu descubro o grau de hiperelasticidade da minha estrutura, eu preciso definir, então, quais são, né, os vínculos que eu vou remover para que essa estrutura volte a ser isostática, já que ela é hiperestática de grau 2. Então, na definição, no segundo passo, que é a definição da estrutura isostática, eu faço o possível para sempre acrescentar rótulas. Então, se já existe uma rótula, eu olho ali naquela outra extremidade e aplico uma rótula ali. E aí, eu tenho que levar em consideração se a aplicação dessa rótula será suficiente para a redução do meu grau de hiperelasticidade. Nesse caso aqui, quando eu aplico uma rótula nesse encontro de chapas, né, nessa chapa, na verdade, aqui, nessa ponta, eu vou reduzir um grau de hiperelasticidade, ou seja, não é o suficiente para a redução do grau de hiperelasticidade dessa estrutura. Eu preciso remover mais um vínculo. E aí, a gente vai aprender aqui agora uma ideia de como que a gente pode fazer. Então, primeiro passo, aplicar as rótulas onde eu sei que é necessário, onde eu sei que realmente vai fazer diferença se eu já aplicar ali. Então, a transformação de estrutura isostática, inclusive, é para vocês utilizarem o F-Tool, tá? Para o cálculo. Então, eu quero prints do F-Tool, quero que vocês me mostrem que sabem mexer no F-Tool. Então, aqui eu vou salvar separadamente. Eu vou salvar esse exemplo aqui como
a estrutura isostática do problema. Então, beleza. Ainda não é isostática. Aqui eu apliquei essa rótula e ela ainda não é suficiente para transformar essa minha estrutura em estrutura isostática. Então, eu preciso remover mais um vínculo. Como assim? Então, eu preciso fazer com que esse meu grau 2 seja grau 1, ou esse meu grau 2 seja grau 1, ou esse grau 3 seja grau 2. Preciso fazer isso. Qual é a dica que eu dou para vocês, tá? É sempre importante vocês trabalharem com a ideia de momento, né? Momento concentrado. Porque se vocês removem vínculo horizontal ou vertical, vocês terão que trabalhar com diagramas que são um pouco mais complexos. A carga concentrada causa interferências em outras barras e tudo mais. Como aqui a gente está trabalhando com rótula nesses dois pontos principais da minha estrutura, vamos dizer assim, né, no encontro dos pilares com as vigas, todos os principais encontros, então eu vou usar a ideia de transformar esse meu engaste em um apoio de segundo gênero. Porque aí eu só trabalho com a ideia de extremidades de momento igual a zero. Isso é muito importante. Então, sempre que possível, transformar essa estrutura totalmente em apoios de segundo gênero, combinados com rótulas nos pontos de encontro entre os pilares e as vigas. Sempre que possível, façam isso para a definição da estrutura isostática, tá? Então, na dúvida, né, para ter certeza que essa estrutura ela é realmente uma estrutura isostática, vocês façam a classificação dela novamente. Eu faço um rascunho, por exemplo. Eu tenho agora uma, duas, três, quatro chapas, né? Quatro chapas, contando com essa aqui. Significa, então, quando eu lembro da fórmula, para C igual a 3, o meu L será igual a 12. Então, L igual a 12. E aí eu analiso a questão dos vínculos. Eu tenho 2, 4, 6, mais 4 aqui, 10, mais 2 aqui, 12. Então, significa que ela é realmente uma estrutura isostática, tá? Beleza? Considerando que eu sei que ela é isostática, agora eu vou jogar essa estrutura lá, né, no segundo passo, que é a definição da estrutura isostática. Vou colocar ela aqui e eu vou fazer questão, vou fazer questão de colocar aqui como uma segunda etapa. E aí, aqui, ó, o que eu quero que vocês façam, né, vocês podem muito bem, não sei se vocês vão digitar isso, acredito que vocês vão fazer no caderno, mas vocês podem muito bem anexar, tá? Então, vocês tiram um print do computador e anexam lá a resolução das estruturas, para vocês não perderem tempo desenhando a estrutura, vamos falar assim, certo? Então, vocês vão lançar aí como anexo, na atividade, um print da estrutura isostática que foi considerada, certo? Nessa análise da estrutura isostática, vocês podem, inclusive, tirar todas as cargas. Mas eu gostaria que vocês deixassem com as cargas só para a gente lembrar que isso tem que ser considerado, tá? E aí, quando vocês forem colocar as cargas, vocês precisam trazer aqui a seguinte ideia, ó. Essa é a estrutura isostática que eu vou considerar, ela possui o mesmo comportamento que a outra, mas aqui agora a diferença é que surge um x1 aqui, e surge um x2 aqui. Aqui surge um x1 de encontro, porque é uma rótula que precisa ser um anular o outro, e aqui surge um x2 naquele engaste que eu acabei de remover. Então, só lembrando, eu tenho uma estrutura que não tem rótula aqui, tem engaste aqui, eu coloco uma rótula e removo o engaste, e aí ela fica assim, né? Rótula com x1, e onde tinha um engaste que virou um apoio, o meu x2. Pode perguntar, Matheus? Que vergonha, rapaz. Você vai assistir isso aqui, você tira dúvida. Mas pode perguntar, às vezes a sua dúvida vai ser uma dúvida comum aí dos colegas, não tem problema não. Mas a minha ideia aqui vamos combinar assim então. Espera uma etapa terminar, que aí você pergunta e eu falo. Igual nesse caso aqui, eu acabei de finalizar a segunda etapa. Então pode perguntar. Alguma dúvida sobre a primeira ou sobre a segunda etapa? Pode falar.
Cadê, Matheus? Enfim, fui dar uma olhadinha no WhatsApp para ver se alguém tinha feito alguma pergunta por lá. Então, a gente vai agora para o caso zero. No caso zero, é aquela estrutura, então você pode fazer assim, ó, caso zero, né, terceiro passo, e aí vocês vão lá no F2 e pega aquela mesma estrutura, salva a estrutura como estrutura isostática, cria uma cópia, né, não salva em cima do arquivo original, senão vocês vão perder a estrutura principal, e aí vocês lançam o diagrama, né? Aí o diagrama do caso zero, olha só, como eu transformei tudo em rótulo e tudo em apoio, então os meus diagramas ficam todos com extremidades nulas. Isso é muito importante, vai fazer muita diferença, tá? Isso aqui ajuda demais, porque não tem aquela ideia de combinação de um triângulo com uma parábola e tudo mais. Isso facilita muito o processo de cálculo, tá? Então, vocês podem fazer, né? É claro que eu preciso que vocês saibam responder, desenhar esses diagramas, mas para uma questão de representatividade, vocês podem colocar aqui o diagrama direto, o diagrama do F2 com os cálculos, né? Como vocês fizeram, como chegou nesse 3,4, nesse 6, nesse 2,3 e nesse 2, por exemplo. Como? Bom, quando é carga distribuída, é QL ao quadrado sobre 8, tá? Então, sempre que houver uma carga distribuída, vamos calcular, digitar isso, que é melhor. Então, para a carga distribuída, QL ao quadrado sobre 8. Então, QL ao quadrado dividido por 8. Isso aqui eu vou transformar em uma equação. E para a situação de carga concentrada, né, de força concentrada, vou colocar assim para não confundir, a gente tem aí a ideia do PAB dividido por L. Então, deixa eu transformar isso aqui em uma equação também. Eu vou aumentar o tamanho disso aqui, pelo menos para um 28, até para a gente ter um padrão. Ah, ótimo. Aqui também, 28. Então, vocês vão aplicar essas formulazinhas para encontrar esses valores que aparecem aí lá do F2, tá? Então, esse aqui é o meu caso zero. No meu caso 1, né, que é o quarto passo, o que eu tenho? Venho aqui, opa, caso 1, quarto passo, então, quarto passo, caso 1, vou lá no F2, removo todas as cargas, removo todas, então, carga distribuída, removo todas, carga concentrada, removo todas. Opa, deixa eu selecionar. Tá aqui o ponto. Removo todas. E aí eu tenho aqui, nesse caso, a minha estrutura do caso 1, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, salvar como, repito o nome do arquivo, só que na frente eu coloco lá a ideia de caso 1. Então, é muito importante vocês criarem aí um arquivo para cada caso. Nesse nosso caso, eu tenho nessa barra um momento concentrado. Lembrando que esse momento será sempre unitário. Então, eu venho aqui e aplico um horário e aplico aqui um anti-horário. Assim. Ele acabou jogando o outro, né? Ele acabou jogando lá para baixo, não era o que eu queria. Vamos lá de novo. Aí. Coisa, hein? Ele está jogando o mesmo aqui. Então, deixa eu criar um outro aqui. Aqui tá certo. Aqui, certo. Aqui é o que eu quero aplicar anti-horário. Então, eu crio aí dois momentos, aplico cada um em uma barra e aí eu tenho essa situação. Essa situação é a situação do caso 1. Jogo no diagrama, né? Dou uma organizada, uma centralizada no diagrama para eu tirar um print e eu venho aqui, capturo aí essa tela, né? Esse pedaço da tela e coloco lá, né? Na minha etapa de cálculo, aquele caso 1. Então, esse aqui é o meu caso 1. Qual que é o caso 2? Bom, o caso 2
Venho aqui, crio uma cópia. Crio uma cópia. Venho aqui, caso 2. Removo todas as cargas aplicadas em cada uma dessas barras. Assim. E aí aplico lá naquela extremidade, nesse nosso caso aqui, lá na base, um momento anti-horário. Esse aqui é o horário. Deixa eu aplicar o anti-horário. Para justificar a ideia de que ali existia um engaste, só que eu removi, então eu preciso levar isso em consideração. Aplico, então, o diagrama e aí ele fica desse jeito aí. Diagrama do caso 2. Então, quinto passo, né? Quinto passo, caso 2. Deixa eu pegar isso aqui. Quinto passo. Meu caso 2. Quer fazer alguma pergunta? Fale agora o cálice para sempre. Não? Depois, então, eu vou para a combinação dos meus casos, que é o sexto passo. Né? Então, eu venho aqui, combinação dos casos. Sexto passo. Na combinação dos casos, eu preciso olhar barra por barra. Então, eu vou pegar e enumerar essas barrinhas aqui. Então, eu vou dar nome aos bois aqui, ó. A, B, C, D. Ó, o Gisley deu as graças, bem no aniversário, Gisley. Eu estou aqui preparando uma aula, mas vou fazer igual o podcast do Matheus. Podcast. O Matheus deixou aí no podcast. Ele perguntou assim, pode fazer perguntas, Alberto? Eu pensei, né? Bom, já fez a primeira, sem poder, né? Né? Aí, já podia ter ficado calado, né? Já podia, né? Já perdeu a oportunidade, né? E aí eu falei, não, não, tudo bem, pode fazer perguntas. Aí ele não fez. Não adiantou. Não adiantou nada. Mas compensa, Gisley, porque assim, é realmente uma boa etapa, uma boa parte é mecânica. Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu criei um passo a passo de novo, né? Naquela ideia de seguir as etapas de cálculo. Então, primeiro eu tenho uma estrutura hiperestática, depois eu classifico essa estrutura. Certo. Né? Depois que eu classifico, eu defino qual que será a minha estrutura isostática, que será considerada para o processo de cálculo. E aí eu vou caso 0, caso 1, caso 2, faço a combinação dos casos, elaboro e resolvo aquele sistema linear para encontrar o x1 e o x2, faço o cálculo dos esforços finais e agora represento os diagramas, porque antes a gente tinha parado mais ou menos ali nos valores dos momentos finais, né? E aí agora é importante a gente acostumar com a ideia dos diagramas. Só que para esse exercício, como a minha ideia é que a galera aprenda a fazer a etapa de cálculo, consiga chegar no final do exercício, durante as etapas intermediárias, vocês podem utilizar muito o F2, entendeu? Então, da mesma forma que vocês podem escrever o processo de cálculo, vocês podem anexar ali alguns prints do F2, até para vocês aprenderem a mexer no F2, já que ele será tão importante para vocês nas disciplinas de projeto depois. Então, é importante saber mexer no F2. Então, na classificação, eu faço a classificação da estrutura original, verifico o grau de liberdade, o número de vínculos, de barras, né? Deixa eu aumentar um pouquinho esse Bzinho aqui. E aí eu comparo, trago aquela ideia do grau de hiperelasticidade, que é o B menos o L, e descubro que o grau é 2. Nesse caso aqui, o grau é 2. E aí, então, eu tenho que remover 2 vínculos dessa estrutura original. Aqui, nesse caso, eu escolhi colocar uma rótula em C e remover esse engaste, transformando ele em um apoio de segundo gênero. Quando eu removo a rótula, eu tenho que aplicar X1 ali dos dois lados. E quando eu transformo o engaste em apoio, eu tenho que colocar ali, aplicar um X2. Aí eu vou lá no F2 e jogo, então, a minha estrutura isostática no F2, mantendo as cargas principais, as cargas externas. Calculo o caso 0.
para encontrar os valores que aparecem no F2, é importante vocês fazerem essas continhas, para encontrar esse 3,4, esse 6, esse 2,3, esse 2. Quando eu tenho carga distribuída, eu uso QL ao quadrado sobre 8. Quando eu tenho força concentrada, eu uso PAB sobre L. Então, o A é a distância da esquerda, o B é a distância da direita, e o L é o vão total. Deixa eu só ver isso aqui, se eu consigo... Não consigo. Queria centralizar um pouco, mas está ótimo. Aí, depois eu vou para o caso 1, que é a aplicação do momento concentrado à direita e à esquerda da rótula. Caso 2, que é a aplicação de um momento unitário lá na base, onde tinha engaste. E aí eu finalizei meu quinto passo. No sexto passo, que é onde eu parei, é a combinação desses diagramas. Então, eu vou barra por barra. Por isso que eu estava aqui, quando você chegou, Gisley, eu estava aqui enumerando, aqui definindo quais eram os nós. Então, eu tenho a barra AC, CD, BD e DE. Então, eu tenho essas barrinhas aqui. Vou colocar esse BV aqui embaixo, vou colocar esse E aqui em cima. Vai ficar mais fácil de visualizar isso. E então, para a barra AC, eu tenho a combinação do caso 0, aí eu pego essa parábola mais esse triângulo. Como as figuras são todas fáceis de serem mapeadas, triângulo com parábola é sempre um terço e tudo mais, não tem muita preocupação, não. O diferente é para esse triângulo aqui, então é sempre importante ter a tabela em mãos. Então, deixa eu pegar aqui a tabelinha, para a gente até dar uma revisada na manipulação dessa tabela. Então, eu vou colocar ela aqui, para a gente consultar quando necessário. Quando necessário, eu abro. Então, lá no sexto passo, que é a combinação dos casos, eu tenho que fazer agora os seguintes casos. Delta 1, 0. Delta 1, 2, 1, 1. E depois, delta 1, 2. Aí eu tenho que fazer o delta 2, 0. O delta 2, 1. E, 2, 1. E o delta 2, 2. Então, eu tenho que encontrar todas essas combinações aí dos diagramas, todas elas. Lembrando que o delta 1, 2 é igual ao delta 2, 1. Né? O delta 1 é ele com ele mesmo, e o delta 2, 2 é ele com ele mesmo. Então, a situação mais complexa é sempre as que envolvem o caso zero. Tá? É as que vocês precisam ter mais atenção, porque aparece ali uma parábola, uma figura diferente, principalmente nos próximos exercícios, em que acontece uma combinação de efeitos, carga concentrada, carga distribuída. Então, o zero é sempre o mais complexo. Fiquem mais atentos a eles. Pode falar, Gisley. Não, só liguei por acidente mesmo aqui, foi mal. Tranquilo. Então, eu vou lá no caso zero, olho qual é a primeira barra e faço uma combinação e depois vou pegando barra por barra. Então, eu tenho a barra AC para o caso 1, 0. Então, eu venho aqui e coloco assim. 1, 0. Delta 1, 0. Aí eu venho e coloco barra AC. Né? Nem vou colocar barra, né? Já tudo é barra mesmo, então vou colocar aqui assim, ó, AC. O que o AC traz para mim? AC é esse primeiro pilar da esquerda. Então eu tenho uma carga distribuída, isso vai provocar uma parábola. Então eu tenho uma parábola com um comprimento de 3 metros e o seu vão máximo, o seu valor máximo é 3,4. Então eu venho aqui, desenho essa combinação. Então eu tenho uma linha, sempre uma linha de referência. Nesse caso aqui, ele é para baixo, porque ele é positivo, né? A gente padronizou isso, vai ter uma discussão interessante naquela aula antes da prova. Então, ela é para baixo por ser positivo, combinado com, né, nem precisa colocar o sinal, mas é importante, é bom colocar só para reforçar, tá? De 3,4, um valor de 3 metros, vai ser combinada com um triângulo. Aí vamos olhar esse triângulo com certa atenção. Quando eu olho esse triângulo aqui do caso 1, ele está no sentido oposto. Então, se eu convencionei, se eu considerei que o que está para a direita é positivo, esse triângulo aqui, ó, tem que estar para cima, porque eu coloquei a parábola para baixo. Então, esse triângulo aqui, ó, quando vocês forem representar, ele necessita estar para cima. Então, vocês vão pegar aí uma referência, uma linha de referência, vai colocar ela ali junto, e aí vocês vão lembrar de fazer isso. Se um está para baixo e é positivo,
o outro está para cima e é negativo. Esse valor aqui é 1 e ele tem que ser os mesmos 3 metros. Esses 3 metros, na teoria, ela nem era necessário aparecer aqui, porque é óbvio que, como é a mesma barra, esses valores serão iguais. Mas é legal colocar, porque quando vocês forem olhar a combinação da tabela, igual nesse caso aqui, ó, triângulo com parábola, que está aqui, ó, triângulo, coluna, parábola, né? Esse caso aqui. Quando vocês forem olhar, ele vai aparecer a figura do L. E aí, se você já tiver anotado essa informação aqui, vai facilitar muito para vocês não terem que ficar voltando lá no diagrama e tudo mais. Então, é interessante colocar tudo que vocês precisam aqui. Né? Qual que é a combinação? 1/3 de L', o L' é 3, que multiplica 3,4, que é o valor de um momento, e multiplica menos 1, que é o valor do outro momento. Então, esse 3 aqui vai cortar com esse 3, e o resultado será 3,4 negativo. Então, menos 3,4. Bom, eu tenho que fazer isso para todas as barras, combinação com combinação. Então, eu ainda estou dentro do Delta 0. Então, eu tenho que fazer todas as possibilidades do Delta 0. Então, eu venho aqui agora para a próxima barra. A minha próxima barra é a barra CD. Então, eu tenho que olhar a barra CD e combinar o caso 0 com o caso 1. Eu tenho uma ideia muito semelhante. Parábola com triângulo. Parábola para baixo, triângulo para cima, inclusive. A única diferença agora é que aqui eu tenho vão, né? As únicas diferenças agora é que eu tenho mudança no vão e mudança na parábola em si, o valor máximo dessa parábola. Então eu venho aqui, vou até repetir a figura. Vou repetir aqui. Agora eu estou na barra CD. Deixa eu colocar ela aqui, barra CD. CD. Opa. Só que agora, esse valor de 3,4 não é mais 3,4 e esse valor de 3 metros aqui não é 3 metros. Então eu tenho 6 aqui e 4 metros aqui. A fórmula é a mesma, porque a figura, inclusive, as figuras são as mesmas. Então fica 1/3 do valor do vão, que multiplica o valor do momento da parábola com o momento do triângulo. Então, agora eu tenho 6 vezes 4, 24, dividido por 3, 8. Isso aqui fica menos 8. Ó. Né? 4 vezes 6, 24, dividido por 3, 8. Só que eu tenho o menos do 1 desse sinal aqui. E aí faz com que eu tenha um resultado igual a menos 8. É sempre bom, né, como vocês vão fazer muitas continhas, é sempre bom vocês irem destacando esses resultados aqui. Ó. No meu caso aqui, eu vou destacar com um retângulo aqui, colorido aqui. Beleza. Aí, eu tenho que olhar todas as barras, né? Só reforçando. Então, aqui eu olhei a barra CD. Agora, na teoria, eu tenho que ir para outra barra. Eu vou para barra DB e para a barra DE. Quando eu olho a barra DB, eu tenho parábola no caso 0, mas eu não tenho nada no caso 1. Então, acaba que não acontece nada, assim como não acontece também nessa última barra, que é a barra DE. Então, o caso 0, ele se finaliza a partir do momento em que eu não tenho uma das situações. Então, por exemplo, o caso 0 combinado com o caso 1 só tem efeito e valores onde eu tenho diagrama em cada uma das barras. Eu olho nas barras que tem diagramas, ó, e essas duas finais aqui não estão, mesmo que elas apareçam no caso 0, elas não têm nenhum valor aqui no caso 1. Então, segue o jogo, assim. Acabou o caso 1, 0, que é a combinação do delta 1, 0. E aí eu vou para a próxima situação, que é a situação do delta 1, 1. Quando eu vou para o delta 1, 1, eu já tenho a ideia de que os resultados serão sempre os mesmos. Sempre que eu repetir o número, é ele com ele mesmo. Então, de uma certa forma, é até mais fácil. Por quê? Porque eu já conheço aqui o caso 1, e ele com ele mesmo vai ser triângulo com triângulo, depois triângulo com triângulo de novo. Quais triângulos? Esses aqui, inclusive. Ó. Esse aqui com ele mesmo, para a barra AB, desculpa, AC. Então, aqui no caso da barra AC,
Eu tenho esse triângulo com o próprio triângulo. Faço uma combinação dele com ele mesmo. E aí eu vou lá na tabela. Triângulo com triângulo, ó. Triângulo para a direita com triângulo para a direita. 1/3 de L' do momento e do momento. Então, o resultado dessa combinação é 1/3 de L', que é 3, que multiplica o valor dele, que multiplica o mesmo valor. Então, esse 3 corta com esse, aquele menos 1 corta, né? O sinal ele é anulado, um sinal anula o outro, então acaba ficando tudo 1 aqui. Quando eu vou para a barra CD, eu tenho um comportamento muito semelhante, com a diferença de que esse valor aqui mudou, o vão. Né? Ele continua sendo o valor igual a 1 de momento, mas o vão agora passa a ter o valor de 4 metros. Porque agora eu estou lá na viga, né? Então aqui são 4 metros e aqui são 4 metros. Então a fórmula fica 1/3 de L', que é 4 metros, que multiplica por menos 1 e multiplica por menos 1 de novo. Então esse resultado aqui é 4/3. Só para reforçar aqui os resultados que eu preciso. Opa. Eu vou trazer um retângulo aqui de grande destaque para facilitar depois quando a gente precisar dessa informação. Beleza? Fiz o caso 1. Caso 1 com ele mesmo. Está finalizado, por quê? Porque as outras barras que eu tenho no meu diagrama, não acontece nada no caso. Aqui nessa barra e nessa, não tem nenhum diagrama. Então, eu paro por aqui. E aí eu vou para a próxima etapa, que é o 1, 2. Via de regra, o 1, 2, ele terá um número mínimo de combinações. Ele é sempre das possibilidades, sempre, na grande maioria dos casos, o que possui a menor possibilidade de combinações, porque os efeitos sempre acontecem em barras diferentes. O caso 1 acontece na primeira e na segunda, mas o caso 2 só acontece na segunda. Então, isso faz que eu só tenha essa combinação aqui, ó, da barra AC com ela mesma, ou seja, essa barra aqui com o triângulo para cima do lado direito, combinado com o triângulo para cima do lado esquerdo. E aí, Guilherme, tranquilo? Tranquilo. Então, aqui na... Muita coisa já? Nada, perdeu nada não. Ah, imagino. Aqui, mas tá tudo gravado aí, já disponibilizo para vocês, tá? É mais só um modelo, eu estou repetindo muita coisa que eu já falei, Guilherme. Então, realmente, assim, a diferença vai ainda, na prática, ainda não aconteceu aqui. Então, o que é novidade, você realmente não perdeu, tá? Só Beleza. fazendo aqui um passo a passo e a combinação dos diagramas. Beleza. Então, inclusive, eu estou aqui no delta, fiz o delta 1, e agora estou fazendo o delta 1, 2. Quando eu vou fazer esse delta 1, 2, primeiro que esse vão aqui é 3 metros, que agora eu voltei para a barra C, e esse meu triângulo aqui ele fica espelhado, porque um está para a direita e o outro está para a esquerda. Então eu venho aqui, espelho esse triângulo, verto horizontalmente, ele possui o mesmo vão e o mesmo valor. A única diferença agora é que eu tenho um triângulo para um lado e o outro triângulo está para o outro lado. Então é esse caso aqui, ó, um triângulo para a direita e um triângulo para a esquerda. Então eu tenho 1/6 de L' vezes os momentos. Então fica 1/6, que multiplica por 3, que multiplica por menos 1, que multiplica por menos 1 de novo. Então fica menos 1 com menos 1 é anulado, né? Fica 1 sobre 2, porque o 3 pelo 6 é metade, né? Meio. Só para criar um destaque, então, eu vou trazer esse retângulo discreto aqui e vou colocar ele aqui. Então aqui eu tenho, na barra C, o caso 1, 2, apenas essa combinação. Por quê? Porque é a única barra em que eu tenho diagrama nos dois casos, tanto no caso 1 quanto no caso 2. Então, finalizei aqui o delta 1, 2. Quando eu vou para a segunda etapa, aqui para essa segunda linha, eu vou fazer o delta 2, 0. Então, o delta 2, 0, o que é? É a combinação do caso 2 com o caso 0. Mesmo que no caso 0 tenha diagramas em todas as barras, o meu caso 2 só tem diagrama na primeira barra. Então, no caso 2, 0 fica apenas
a primeira barra do caso 2 com a primeira barra do caso 0. Ou seja, triângulo com parábola. Triângulo com parábola a gente já sabe que é, esse aqui é o delta 2, né? Deixa eu só criar um estado. Triângulo com parábola a gente já sabe que é 1/3. Então, quando eu vou fazer aqui o delta 2, 0, de novo, eu só tenho um acontecimento na barra C. Na barra C, então, eu tenho uma combinação dessa parábola aqui, 3,4 aqui na dúvida, ó. Eu subo lá no caso 0, né? Que é essa parábola aqui de 3,4 em comprimento de 3 metros, que vai ser combinado com esse triângulo de também 3 metros, mais um momento negativo de 1, né? Menos 1 aí, no caso. Beleza. 2, 0. Venho aqui, pego a parábola do caso 0, coloco ela aqui e pego o momento, o diagrama do caso 2. Nesse caso aqui é esse triângulo para cima, virado para a esquerda. Vou até colocar ele um pouquinho mais para cima aqui para eu manter essa linha de referência aqui. Triângulo com parábola é sempre 1/3. Então tem 1/3 de L', que no caso são os 3 metros. 3 metros aqui e aqui. Que multiplica 3,4 com menos 1. Então fica esse 3 cortado com esse, e só sobra o 3,4, que multiplicado por menos 1, fica menos 3,4. Então, menos 3,4. Trago a ideia do retângulo para chamar a atenção do valor final aqui, né, nesse caso com quadradinho. E eu mantenho ele aqui. Ó, um retângulo. 2, 0, não tem mais nada. Por quê? Porque o diagrama do caso 2 só tem momento na barra C. Então, aqui, eu já finalizei apenas com essa continha todo o delta 2, 0. Então, vou para o próximo passo. Qual é o próximo passo depois do delta 2, 0? O delta 2, 1. A vantagem de já ter feito o delta 1, 2 é que o delta 2, 1 é idêntico ao delta 1, 2. Então, eu venho aqui, apenas pego os mesmos resultados, para ficar até um pouco mais didático, se vocês, quando forem fazer isso, né, quiserem inverter aqui ó, os diagramas, eu aconselho, seria bom. Porque agora aqui, esse que aparece para a esquerda vem antes do que aparece para a direita. Né? Então, só inverto a ordem aqui, mas a inversão dessa ordem não altera o produto. Também não vai alterar os valores, porque eles são iguais. Então, tudo tranquilo. O delta 2, 1 aqui já está feito. Né? Então, esse delta 2, 1 é igual a esse delta 1, 2 aqui. Lembrando que aqui é uma combinação de produto entre os diagramas. Beleza? Depois que eu faço o delta 2, 1, eu vou para o delta 2, 2. O que é o delta 2, 2? É a combinação dos diagramas do caso 2 com o próprio diagrama do caso 2. Então, delta 2, 2. Vou lá no caso 2 e combino ele com ele mesmo. Então, eu pego esse triângulo aqui para a esquerda, negativo, com o mesmo triângulo para a esquerda, negativo, que é esse aqui. Então, o meu caso, o meu delta 2, 2 fica esse triângulo com ele mesmo. Triângulo com triângulo, para quando surgir a dúvida, aqui na tabela eu tenho para a direita e lá está para a esquerda, não faz diferença, desde que eles estejam para o mesmo lado. Então, continua sendo 1/3 de L' do produto entre os momentos. Então, aqui é um produto, esse resultado é 1/3 de L', que é 3, que multiplica pelos momentos, menos 1 e menos 1. Corto 3 com 3, o menos 1 com menos 1 fica positivo. Então, esse resultado aqui é apenas 1 mesmo. Então, deixa eu trazer isso aqui. Opa, onde foi parar? Que coisa. Olha o noite me dando trabalho, né? Estava demorando, né? Ele não quer. Se ele não quer, eu faço outro, né?
Matheus, eu terminei essa etapa. Se vocês quiserem fazer pergunta entre as etapas, eu acredito que não tem problema não, tá? Então, você falou que tinha alguma pergunta. Tem mais algum cliente que você vai ter que atender de novo ou você quer fazer a pergunta agora? Faz que ele está atendendo o cliente de novo, né? Vai ficar Mais rico. um cliente sendo atendido nesse momento. Mais um cliente. Ah, beleza, Matheus. A gente ainda vai chegar lá. A ação de apoio, realmente a gente deixa para fazer no final. Tá? No finalzinho. Depois de tudo, depois do cálculo dos esforços finais, a gente vai pegar o resultado final para calcular a reação de apoio. Senão você teria que calcular a reação de apoio para o caso 0, para o caso 1 e para o caso 2. Você teria 3 trabalhos, sendo que você pode juntar tudo isso lá no final e ter um trabalho só, tá? Então a gente realmente precisará das reações de apoio, mas a gente deixa para o final para ficar mais fácil. E a gente faz de uma vez só. Certo? Depois que a gente faz, então, esses deltas, né, cada uma dessas etapas aqui, é muito importante a gente lembrar de ou pegarmos desde o início e juntarmos esses valores. Né? Delta 1 zero é o quê? É menos 3,4 menos 8. Então, eu junto tudo, assim que eu calculo, ou eu deixo para juntar no sistema. Né? Como esse exercício aqui vocês utilizaram como modelo para fazer o outro que eu passei para vocês, eu vou juntar tudo no sistema. Então, o próximo passo é a elaboração, né? Elaborar, resolver, sistema linear. Então, eu vou deixar para juntar tudo aqui agora, ó. Então, esse aqui é o sétimo passo. Sétimo. Então, aqui no sétimo passo, ó, eu vou elaborar e resolver o meu sistema. Como que eu monto o sistema, para quem ainda não entendeu? Né? Eu pego o delta 1, 0, total, mais o delta 1, 1, e multiplico por x1, mais o delta 1, 2, e multiplico por x2. Olha só, linha 1, coluna 0, né, ó, é uma matriz, é um sistema. Linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Então, coluna 0 não tem nada, coluna 1 tem um x1, coluna 2 tem um x2. Falo que tudo isso é igual a zero. E eu vou repetir isso aqui para o delta 2, 0. Então, delta 2, 0 mais delta 2, 1 vezes x1 mais o delta 2, 2 vezes x2. Tudo isso igual a zero. Monto, então, um sisteminha aqui. Vou pegar os valores do delta 1, 0, delta 1, delta 2 e vou substituir. Então, vou voltar aqui e vou pegar um por um. Meu delta 1, 0 é 3,4 com 8. Negativos ambos. Então, fica 11,4 negativo. Então, eu venho lá, delta 1, 0. O que é o delta 1, 0? Menos 11,4. Coloco aqui, ó. Menos 11,4. O que é o delta 1? Eu vou lá no delta 1 e somo todos os valores que eu calculei nele. Então, meu delta 1 teve para barra C e para barra CD. O valor de 1 e o valor de 4 terços. 1 mais 4 terços é 7 terços. Não aproximem aqui agora, deixe para aproximar só depois. Então, coloca 1 mais 4 terços, 7 terços, vem aqui e coloca 7 terços multiplicado por x. Então, vem aqui e coloca mais 7 terços multiplicado por x1. Mais, agora eu vou lá no delta 1, 2. Qual que é o valor que eu encontrei no delta 1, 2? O mesmo valor que eu encontrei no delta 1. Né? Delta 1, 2, o mesmo valor que eu encontrei no delta 2, 1. Meio, né? 1 sobre 2. Então eu venho mais 1 sobre 2, x2. Como 1 sobre 2 é um valor que, mesmo no decimal, ele pode ser aproximado, tanto faz vocês colocarem 1 sobre 2 ou 0,5. Tá? Eu só não quero que vocês quebrem uma fração quando ela der uma dízima periódica ou um valor em que vocês não consigam resumir em um valor decimal sem aproximar. Então, nesse nosso caso aqui, 1, 2 ou 0,5 dá na mesma, não estou aproximando nada. Aí eu vou no delta 2, 0.
pego o valor do resultado do delta 10, que foi menos 3,4, e coloco aqui. Delta 2,1 é o mesmo valor que eu acabei de colocar ali. Eu vou, como lá em cima eu coloquei 1 sobre 2, eu vou colocar 1 sobre 2 aqui também, para não criar nenhum tipo de dúvida, né? Mas podem colocar 0,5 sem nenhum problema. Nesse caso aqui, x1, mais o delta 2,2. Eu vou lá no delta 2,2, olho o valor do delta 2,2 e substituo aqui. 1 que multiplica x2. Tudo isso igual a 0. Bom, eu tenho um sistema e eu preciso resolver esse meu sistema aqui. Eu tenho uma fração aqui, né? E resolver esse sistema é sempre uma dificuldade. Então, é muito importante, se vocês preferirem, resumir esses valores tirando as frações. Se vocês quiserem, pode fazer isso. Eu aconselho vocês, para sempre que forem resolver esse sistema, dar uma organizada nele primeiro. Então, por exemplo, passar aquele valor que não tem nenhuma variável para o lado direito, né? Ver se vocês podem resumir as frações de vocês em valores decimais sem aproximar, para ele ficar um pouco mais palpável, né? Mais didático, para vocês conseguirem entender a ordem de grandeza dos valores com mais facilidade, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa situação aqui, ó. Quando eu transformo isso em valores decimais, eu consigo perceber algumas coisas. Por exemplo, esse valor aqui e esse valor aqui se relacionam de 1 para 2. Ou seja, a linha de baixo ela é o dobro da linha de cima na perspectiva do x2. Então, se eu olho para o x2, eu tenho que o de baixo é o dobro do de cima, né, na questão dos coeficientes que acompanham esses valores. Então, para zerar o x2, basta eu pegar o de cima multiplicado por 2 e subtrair com o de baixo. Ou de baixo e subtrair pelo de cima multiplicado por 2. Então, se eu repetir a segunda linha e mudar a primeira, então o que eu faço? Ó, vou repetir a segunda. Deixa eu até alinhar melhor isso aqui. Escrevo todo torto, né? Ó. Só para dar uma alinhada. Se eu repito a segunda linha e altero a linha de cima multiplicando por menos 2, depois é só eu somar. Então, se eu multiplico a linha de cima por menos 2, ó, o que eu tenho? Né? Eu tenho menos 14 terços, que multiplica por x1, menos x2, que é igual a menos 22,8. Beleza. Eu consegui, então, trabalhar com a primeira linha de forma que esses valores aqui ficassem iguais. Agora é só eu somar essas duas linhas aqui, ó. Se eu somar a primeira linha com a segunda, eu terei, então, x1 menos 14 terços mais 0,5. Né? Na dúvida, é só fazer uma continha simples aí. Pega lá a calculadora, joga 14 dividido por 3 mais 0,5, vai aparecer uma fração. Essa fração, nesse caso aqui, vai aparecer um valor decimal. Na calculadora de vocês, se vocês apertarem aquele botãozinho Shift, ABC, isso é transformado em fração. Bom, que fração é essa? Né? Eu não quero, né, só para reforçar, que vocês coloquem o valor em decimal. Então, eu preciso que nessa etapa de cálculo aqui, vocês mantenham o valor em formato de fração. Então, como que eu faço isso? Bom, vocês podem fazer aqui no cantinho assim, ó, 1 sobre 2, menos 14 sobre 3, né? Então, para quem ainda tem alguma dificuldade, multiplica cruzado, multiplica reto embaixo, né? Fica, então, menos 25 sobre 6. Só para revisar, deixa eu até fazer um esquema aqui. Multiplico cruzado aqui e encontro esse valor, né? Aqui eu multiplico cruzado aqui e encontro esse valor aqui, menos 28. E aqui, quando eu multiplico esses valores retos, eu tenho esse aqui. É a forma rápida da gente calcular
somente fração. Acredito que não seja mais um problema isso aqui, acredito que será o menor dos problemas, na verdade, da agora para frente. Mas se errar isso aqui, dá uma complicação danada lá na frente, né? Então, fico aqui com o valor menos 25 sobre 6, que multiplica por x1. Isso aqui vai ser zerado, né? Tudo que é x2 é zerado. E aí eu fico com menos 22,8 com 3,4. Isso aqui é menos 19,4. 19,4, ele é um valor decimal que vai ser dividido por 25 sobre 6, negativo. Aí o resultado do x1, quando vocês forem fazer, primeiro que ele ficará positivo, porque vai dividir um valor negativo por outro valor negativo. Então, se vocês quiserem cancelar o sinal, pode, tá? Não precisa manter ele aqui agora, não. E eu vou colocar aqui, só para informação, fica 19, que multiplica por 6 e divide por 25. Quando vocês forem calcular esse x1 aqui, ó, é muito importante que vocês salvem o resultado na memória da calculadora. Salvar na memória. Acredito que vocês até comentaram que aprenderam a fazer isso, na aula do Gisley, inclusive. Por que eu preciso fazer isso? Porque esse valor ele vai ficar um valor quebrado. Então, quando eu pego 19,4, multiplico por 6 e divido por 25, aqui deu 4,656. Então, por sorte, ele deu um valor sem aproximar, mas via de regra, o x1 e o x2 vai estar com um valor que uma infinitude aí de casas decimais. Né? Então, salva na memória. Tá? Se você não conseguir escrever todo o valor aqui, que via de regra vocês não vão conseguir, 4,65. 19,4 como 194 dividido por 10 pontos de interrogação, 3, não entendi. Pode, tá? Pode. Só respondendo, não sei exatamente o que foi a pergunta, mas eu entendi é transformar esse número aqui em um valor fracionário, né? Isso, que aí faz só no final, né? Esse interrogação 3 aí escapuliu. Ah, tá. Pode. Pode, até melhor, porque aí você não corre o risco de aproximar sem perceber. A gente faz essas aproximações tão no automático que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, em todo o processo de cálculo, eu considerei uma casa decimal. E aí a minha resposta deu 3 casas decimais. E de regra, eu tinha que aproximar esse 4,656 para 4,7. Mas, nesse caso aqui, eu vou manter desse jeito. Por quê? Porque aí eu vou usar essa informação aqui do x1 para o cálculo do x2. Se eu aproximo ele, o meu x2 fica um pouquinho diferente. Ah, mas tem necessidade de ter tanta precisão? Não, na prática não tem. Mas, como vocês vão utilizar o F2, se vocês não aproximarem, o valor vai cravar com o F2. Isso vai dar muita segurança para vocês. Então, é um mecanismo assim, de verificação do resultado. Se vocês não aproximarem, o resultado será igual ao do computador. E isso é muito gratificante, porque aí você não corre o risco de ter errado alguma bobeira ou alguma coisa assim. Então, tem como ir verificando passo a passo. Né? Então, isso aqui é uma vantagem, manter sem aproximar. E aí eu olho para a linha mais fácil. Nesse caso aqui, a linha mais fácil em que aparece o x1 é esse aqui. São esses valores aqui, a minha segunda linha. E eu venho e substituo o valor que eu acabei de calcular pelo valor do x1. Né? Então, quando eu substituir esse valor do x1 aqui por 4,656, eu vou conseguir calcular o meu x2. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou conseguir, então, encontrar o valor do meu x2. Meu x2, então, né, deixa eu até mudar a cor disso aqui. Meu x2, então, é 3,4 menos 0,5, que multiplica por 4,656. X2 é igual a... Bom, 4,656 multiplicado por 0,5, 4,656 é 2,328. Quando eu tiro 3,4 disso, ou 3,4 tirando disso, vai sobrar o valor aí de 1,072. E aí, esses valores, como eu apliquei momento lá no início, esses valores aqui são dados em radiano, tá? Então, eu tenho radiano aqui e radiando aqui.
Por quê? Porque representa a minha ideia, né? Eu vou até explicar isso aqui melhor. Depende muito de como que você considera lá atrás. Dependendo da forma que você coloca os seus diagramas, por exemplo, esses meus diagramas aqui, quando eu envolvo o NF2, eu tenho que criar a seguinte ideia. Os meus valores, eles estão em quilonewton vezes metro. Por quê? Porque eu apliquei um momento aqui ó, de quilonewton vezes metro. Então, se eu apliquei um momento de 1 quilonewton vezes metro, significa que esse meu diagrama unitário, ele já tem unidade. Então, se ele já tem unidade aqui, mesmo que eu não coloque, eu tenho que levar isso em consideração. Então, todos esses diagramas, do caso 0, caso 1 e caso 2, eles já estão na unidade padrão do momento, na unidade universal que a gente considera aqui como quilômetro vezes metro. Os valores de x1 e x2 representam a ordem de grandeza que eu teria que majorar, né, aumentar ou diminuir os valores dos diagramas que eu considerei lá no caso 1 e caso 2. Então, como eu estou falando de momento, o momento ele causa rotação, a intensidade do grau de rotação que eu tenho que aplicar no meu diagrama, para que ele seja representativo, ele represente a realidade, tem que ser dado, então, na unidade de rotação. Por isso que essa ideia vem aqui na ideia, e traz aí ao sistema universal como unidade de radiano. Tá? Como se fosse, quando tiver uma situação de deslocamento vertical e horizontal, quando a gente estiver estudando recalque, aí as nossas unidades aqui serão dadas em unidade de comprimento, metros, centímetros, milímetros, dependendo do que a gente considerar. Beleza? Finalizamos essa etapa do x1 e x2. No nosso caso aqui, era o 7º passo. Alguém tem alguma pergunta aí que queira, ou comentário que queira fazer para acrescentar, antes da gente ir para o cálculo dos esforços finais aqui? Então, eu vou para o cálculo, né, dos esforços finais, que, se não me engano, é o 8º passo. O cálculo dos esforços finais, ele pega, então, o valor para cada um dos momentos que eu calculei, no caso 0, caso 1 e caso 2, e acrescenta, né, o produto do x1. Então, o que é o cálculo dos esforços finais? Vou até colocar aqui assim, ó. É o diagrama do caso 0 mais o diagrama do caso 1 multiplicado por x1, vou colocar aqui do lado, mais o diagrama do caso 2 multiplicado por x2. Então, eu organizo assim. Então, para cada um dos meus pontos de análise, eu faço a combinação desses diagramas. Então, eu tenho esse aqui mais tudo isso aqui multiplicado por x1. E vou colocar um ponto que é melhor, vai ficar x. E mais tudo isso aqui multiplicado por x2. A gente já tinha visto essa ideia, inclusive antes da prova, né? Mas só reforçando, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, como assim? Bom, se são os esforços finais, eu preciso calcular, então, os momentos em cada uma das extremidades, os pontos dos apoios, naquela localização em que eu sei que eu tenho ali uma reação de momento, como no caso do engaste em A e tudo mais. Então, o que eu faço? Eu venho no cálculo dos esforços finais, para cada um daqueles pontos estratégicos que eu defini lá no início, que eram os pontos A, B, C, D e E, para cada um desses, e por mais que eu saiba que ali é 0, eu venho aqui e faço a conta. Então, eu pego o momento do caso 0, que é 0, vai somar com o momento do caso 1, que é 0, vai multiplicar pelo valor de x1, né? X1 igual a 4,66, que vai somar com o valor do momento no caso 2, que ele é menos 1, né? Eu coloco mais o menos 1, e vai multiplicar pelo
x2, que é 1,072. Eu venho e coloco aqui. E eu faço isso para todos. Eu faço isso para o MB, abaixo. Eu faço isso, não é B. A gente falou que ele era ABC. Então eu faço para o C abaixo. Eu faço para o C à direita. Eu faço para o MD à esquerda. Passo para o MD abaixo. Eu vou mostrar para vocês onde que estão esses pontos todos, né? Passo para o MD à direita. Passo para o ME, ou MB primeiro, tanto faz. E passo para o ME. Bom, vamos entender de onde que vieram esses pontos aqui. Cada um desses. Então eu faço o A. Como é um engaste, eu sei que terá alguma reação de momento ali, então não faz sentido ser tudo zero, tem que ter algum valor. Nesse caso aqui a gente descobre que é menos 1,072 kN vezes metro. Quando eu olho para o C abaixo, o caso 0 é 0. Mas o caso 1 tem valor de menos 1. Então eu tenho que vir aqui e pegar 0 mais o valor de menos 1, que multiplica por 4,656, mais. Aí eu vou lá no caso 2 e olho se ele tem algum valor. Não tem. Então, como ele não tem nenhum valor, eu coloco mais 0 vezes 1,072. E aí eu faço essa estrutura para todos. MC pela direita também é 0. Vai somar com o menos 1. Vai multiplicar pelo 4,656. Que vai somar com o 0, que multiplica o x2. Vou calcular o valor dele. Em D pela esquerda, a mesma coisa. 0. Só que agora tem, lá no caso 1, 0 de novo. Opa. Porque eu nem preciso fazer a conta para o caso D, eu vou fazer só nessa primeira aqui, ó, para mostrar para vocês. A estrutura original do caso do ponto D já era uma rótula. Então, como eu sei que o valor original já é uma rótula, significa que aqui é 0 à esquerda, abaixo e à direita. E eu realmente não terei que fazer nenhuma conta para o caso D. Eu posso vir aqui no caso D nos esforços finais e falar que é tudo igual a 0. À esquerda, abaixo, né? Então eu já posso vir aqui, ó, e falar isso. Para o caso B e para o caso E, segue o mesmo padrão. Por quê? Porque eu não tenho momento concentrado e aqui é apoio e apoio. Então eu já posso vir aqui direto e concluir que ele é 0 aqui e 0 aqui. Sem medo de ser feliz. Né? Então eu tenho as situações dessas continhas que eu preciso fazer, que acaba que virou uma conta muito simples, já que o resto zera tudo. Então aqui fica 4,656 negativo, e aqui fica o mesmo 4,656 negativo. E aí aqui eu finalizo os esforços finais. Vou dar um destaque para os principais aqui, ó. Esse. Esse e esse. E aí aqui eu finalizo, então, o cálculo dos esforços finais. Eu já consigo desenhar o diagrama de momento. Então, eu venho aqui. A próxima etapa não é o diagrama, né? A próxima etapa... Deixa eu colocar o título aqui. Vou até inverter essa ordem para vocês, ó. Façam o momento fletor primeiro. Vai ser muito importante vocês lembrarem disso, tá? Então eu vou para o último passo aqui, que é o cálculo do diagrama. Tá aqui. Nono passo. Por que é importante fazer o DMF primeiro? Porque a partir do DMF você consegue as informações necessárias para fazer as outras etapas. Porque a gente vai precisar calcular as reações de apoio depois de calcular o DMF, senão a gente não consegue desenhar o diagrama do esforço cortante nem do esforço normal. Então, no DMF, eu vou pegar aqui, na estrutura original, que vocês também poderão fazer, né? Estrutura, caso,
Exemplo, caso 1, caso 2. Exemplo. Essa estrutura, então, tem um diagrama assim. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, eu venho, desenho, represento, né, o diagrama. E aí, aqui, Matheus, chega no ponto em que você perguntou. Ó, Matheus, tá por aí? Tô sim. Cálculo das reações aqui, da finalização do processo de cálculo, né, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso calcular as reações que acontecem como se elas fossem barras independentes. Eu preciso das reações de apoio. Quais reações de apoio? Bom, pelo menos dessas aqui, cortou ali o diagrama. Deixa eu pegar de novo. Aqui. Então, eu preciso calcular essas reações aqui, ó. Essas reações horizontais aqui. Horizontal e vertical aqui e horizontal e vertical aqui, ó. Como que eu faço isso? Bom, eu isolo as barras, tá? Então, eu começo pelas mais simples, por exemplo. Essa aqui, ó, era muito fácil de ser calculada, porque se eu faço o momento das rótulas pela direita, da minha estrutura original, eu tenho somatório dos momentos nessa rótula para a direita. Aí eu tenho menos 3 vezes a distância, que não coloquei a distância, mas é 1 metro, né? Deixa eu colocar aqui. Ficou ruim aqui. Vou colocar ela para cima, que é melhor. Não, na verdade é só desmarcar o snap. Ficou bom assim. Então eu coloco somatório de momentos nessa rótula para a direita, calculo então o valor da reação vertical, né? Depois que eu descobrir esse valor da vertical, aí eu tenho que descobrir as outras verticais. Aí eu vou ter um problema. Por quê? Porque originalmente eu não consigo encontrar as verticais utilizando só essa rótula. Eu vou ter várias variáveis. Por isso que a gente precisa do diagrama de momento vetor primeiro. Esse é o ponto que eu gostaria de explicar para vocês aqui, ó. Depois que eu tenho os meus valores das reações de momento dos pontos conhecidos, eu consigo, combinando a minha estrutura original, né, das cargas de 2 km por metro, 3 km por metro, eu consigo isolar a minha estrutura barra por barra. Como assim? Vou pegar o exemplo dessa primeira barra aqui, ó. Se eu redesenhasse essa primeira barra aqui embaixo, vou desenhar ela até aqui do lado, para facilitar a visualização, eu teria a seguinte ideia. Eu tenho uma barra com o valor de momento aqui de acordo com o que está ali na Arctur, né? 1,3 e um valor de momento aqui, ó, 4,5. E eu tenho, para minha estrutura original, o valor de 3 kN por metro. Então eu venho aqui e aplico 3 kN por metro. Eu redesenho a minha estrutura pegando a informação do momento vetor com a carga original que ela sofria. Eu faço as duas coisas. Combino as reações com as ações. Trago as duas informações para cá. Ó. E aí, eu coloco até do lado aqui assim, ó. Quando eu levo em consideração esses dois efeitos, ação e reação, a minha estrutura, a minha barrinha, aquele pilar ali, está em equilíbrio. Quilonewton vezes metros. Então eu consigo calcular qualquer coisa nessa barra. A reação que acontece lá embaixo, a reação que acontece lá em cima. Né? Então aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto C. O A e ponto C. O que eu faço? Bom, já que eu quero descobrir as reações, a reação horizontal do ponto A, eu faço somatório dos momentos em C igual a zero. Aí eu tenho menos 4,5 horário, mais 1,3 anti-horário, mais 3 vezes
3 vezes 1,5. Esse 1 aqui está igual a zero, ou seja, 4,5 horário, 1,3 anti-horário, mais 3 do valor da carga distribuída, vezes 3 metros, que é o comprimento da carga distribuída, vezes 1,5, que é metade do comprimento dessa carga distribuída, o centroide dela. E aí, o que eu tenho lá embaixo? Né? Igual a zero? Não, é errado aqui. Falta um detalhe, né? A reação horizontal que aparece lá embaixo, que é essa aqui. E aí, via de regra, eu sempre coloco para a direita, até que se prove o contrário. Né? Aí fica mais 3HA igual a zero. Com isso aqui, eu tenho condições de descobrir o valor do HA. Faço as continhas. Nesse caso aqui, descubro que o HA é, deixa eu pegar aqui para facilitar, 3 para a esquerda. Então, HA é igual a 3 kN para a esquerda. Eu faço isso para todas as outras barras, calculando todas as reações. No caso dessa barra da direita, esse 1 aqui fica fácil, porque é só eu pegar a estrutura original, né? 3 vezes 1, mais 3 vezes 1 negativo, horário, mais 3 vezes o valor desconhecido, igual a zero. Descubro o valor desconhecido e provo que ele é igual a 1. Tá? Aqui, né? Calculo todas as reações de apoio fazendo essas ideias de isolar as barras, pegando os momentos que elas recebem. No caso das outras barras, será bem mais fácil. Então, vocês terão que fazer essa análise que eu fiz só na barra em que tem algum vínculo. Né? Nesse caso aqui, essa barra, essa aqui, né? Essa barrinha aqui porque tem um engaste lá embaixo, essa barra aqui porque tem o apoio embaixo e essa barra aqui porque tem o apoio da direita. Qual que é a vantagem dessa barra? Você tem uma rótula para te ajudar. Essa aqui é difícil porque não tem rótula. As que tem rótula é só eu fazer somatório dos momentos na rótula e falar que é igual a zero e eu calculo os valores com facilidade até. Mas essas outras ali não. As outras ali eu preciso fazer desse jeito aqui, trazer o valor do momento. Porque como eu não tenho rótulo em nenhuma delas, em nenhum ponto, e eu tenho valor de momento nas duas extremidades, eu tenho que trazer esse valor de momento para as duas extremidades aqui. Fechou? Calculo todas as reações de apoio. Né? Nesse caso aqui, vou colocar aqui para vocês. HA, HB. Eu tenho outra reação horizontal em E. Aí eu tenho um VA, tenho um VB, eu tenho um VE e eu tenho um MA. Então, o HA eu calculei ali, 3 para a esquerda. Deixa eu pegar as outras. HB 3 para a esquerda também. Vou até copiar ele aqui. Meu HA é 9 para a esquerda também, então só muda esse valor aqui. VA é 7, 7, VB também. 7 para cima. 7, 7, 7. O VE é 1 kN para cima. Parece um 7. 1 kN para cima. E o MA é 1,3 kN vezes metro. Beleza? Calculei todas as reações. Faço o diagrama de esforço cortante e de esforço normal. Deixa eu pegar aqui, tirar esse 1 aqui, vai atrapalhar o diagrama. Então, deixa eu pegar aqui o diagrama de esforço normal e deixa eu dar umas dicas para vocês sobre o diagrama de esforço normal. Vou pegar daqui que não corta. E o diagrama de esforço cortante. Vou pegar ele aqui. Essa etapa aqui, ó, por enquanto,
Pode usar o F-Tool, tá? Então, aqui tem... E aqui é o deck. Bom, como que eu sei que o DEM, né? Por que ele fica desse jeito, com esses valores? Vou pegar o F-Tool que eu posso dar um zoom, fica até mais fácil. O DEM, ele vem de acordo com a forma que a minha estrutura está posicionada, né? Nesse caso, a minha barra vertical, ela recebe uma reação de 7 empurrando a barra, reagindo para cima. Sempre que ela empurra no sentido de reagir na direção da barra, ela está comprimindo essa barra, né? Que as cargas externas estão atuando de cima para baixo, e eu tenho as reações de baixo para cima. Então, o valor que acontece aqui do esforço normal é igual ao valor da reação, só que com sinal trocado, porque ambas sofrem compressão. Isso para os dois casos, tanto para essa barra quanto para essa barra aqui. Então, as duas sofrem compressão. No caso da barra da direita, aquela reação ela agora é de 9 em vez de 7, ela é 9. Mas ela segue a mesma ideia, porque eu tenho cargas de 3 e de 2, empurrando a minha estrutura para a direita, e eu tenho uma reação naquele apoio da direita, empurrando a estrutura para a esquerda. Então, por isso que ela fica de compressão aqui do valor de 9. E aqui é valor de 6, por quê? Porque essa barra só recebe esforço desse trecho aqui. Então, eu tenho a ação aqui de 3 vezes 3, né, que atua nessa barra, e eu tenho uma reação aqui de 9, e aqui uma ação de 6, ou seja, uma ação de 9 do lado de cá, uma ação de 9 do lado de cá, mais uma ação de 6 do lado de cá, e aí sobra, deixa eu até aumentar aqui o grau de precisão, fica melhor. 5.6 e 8.6. Como, né? Está de acordo com as minhas reações aqui embaixo. Ó, aqui é uma reação de 3. Aqui é uma reação de 8.6. Aqui é uma reação de 3.4. E aqui eu tenho essas seguintes ações. A de 3 vezes 3 metros, que é 9. E a de 2 vezes 3 metros, que é 6. Como que eu faço a análise do esforço normal? Eu sempre costumo começar daquele ponto que tem um apoio. Então, eu vou lá do lado direito e venho da direita para a esquerda. Eu tenho um apoio no valor de 8.6 de reação. Então, significa que essa minha barra vai sofrer essa única compressão de 8.6. Quando eu chego nessa barra de cá, e eu corto e olho para a direita, por exemplo, eu tenho que levar em consideração o 8.6 da reação e eu tenho que levar em consideração esse 2 vezes esse 3 da ação. Tem que levar tudo que acontece para a direita em consideração, inclusive o valor de reação que acontece lá embaixo no valor de 3. Então, quando eu corto essa barra da direita aqui, ó, da esquerda, eu tenho que olhar para a direita. Aí pega a ação da carga distribuída e as duas reações aqui. Então, tem 8.6 para cá, 3 para cá, dá 11.6. E eu tenho uma ação de 6 para lá. 11.6 menos 6, 5.6. Eu fico com esse valor aqui. As barras horizontais dão um pouco mais de trabalho para entender que as barras verticais no aspecto de compressão. No esforço cortante, posso fazer da esquerda para a direita sem nenhum problema, né? Então, eu começo com o valor da reação, 3,4. Eu tenho uma carga distribuída, que vai diminuir desse valor até chegar no 5,6. Eu começo no 3,4 e eu vou perdendo 3 para cada metro. Então, depois de 3 metros, eu vou perder 9. 3,4 menos 9, menos 5,6. Aí eu paro. Começo na reação de 7,1 e vou perdendo. Perdendo quanto? Vou perdendo 3 para cada metro. Depois de 4 metros, eu perdi 12. Então, fica 7,1 menos 12, menos 4,9. E aí eu paro. E aí eu vou lá embaixo e olho. Bom, eu já tinha menos 4,9. Aumentei 6,9 da reação, significa que eu vou para 2. Mantenho em 2 porque não acontece nada. E depois acontece o 3. Então eu já tinha 2, menos o 3, vou para o menos 1. Do menos 1, então eu mantenho até chegar lá na ação, na reação de 1. E nessa barra de baixo, aqui desse segundo pilar da direita, eu tenho 3 para a esquerda, vou perdendo 2 para cada metro, depois de 3 metros eu perdi 6. 3 menos 6, menos 3. Aí eu fecho o diagrama do esforço cortante. Só isso.
A vantagem disso tudo é que vocês poderão utilizar o recurso do FTU, tá? Para o exercício da aula de hoje. E aí, vocês me enviam, como vocês farão no caderno, vocês podem, né, colocar assim, os cálculos lá no caderno e as partes dos diagramas intermediários, os diagramas finais eu quero que vocês desenhem, né? Importante. Mas esses diagramas intermediários aqui, ó, esses aqui tem que fazer também, mas esses aqui, do caso 0, caso 1 e caso 2, vocês podem anexar um print da tela do computador do FTU. Se não for possível, se não souber mexer no FTU, aí tem que desenhar, né? Preciso dos diagramas. Mas vocês podem fazer pelo caderno ou pelo FTU, esses intermediários aqui, tá? Beleza? Tá? Então, eu preciso muito que vocês façam. Se ficar dúvida, dá o grito. Como hoje é aniversário, Roberto, para mim podia valer uns 2, né? Um bônus, né? Assim, né? Uma vez no ano. Tá certo. Bichão, feliz aniversário aí, né? Pô, valeu. Não escapou do churrasco, né? Porque tem a desculpa da aglomeração, né? Essa é a vantagem. Inclusive, esse ano minha filha faz 15 anos, né? Olha a vantagem. Nossa senhora, ganhou a Mega bom Sena. demais, ganhei a Mega Sena. Ganhou a Mega Sena. Deu sorte. Dei sorte. Do limão à limonada. Ô, fechou então. E você agora virou youtuber, cara? Você viu? Que isso, aí tá importante demais. Eu quero ser seu amigo, viu? A hora que terminar tudo aí e tal, deixa eu ser seu amigo, sentar na sua mesa. Andar no corredor. Deixa eu andar do seu lado do corredor. Deixa demais, velho. Eu vou interromper aqui a gravação, mas vou continuar aqui.